bem-vindos. O que a gente tem em mãos hoje é diferente. Não são artigos soltos, não é notícia, é um dossiê mesmo, um relatório estratégico super denso que mergulha de cabeça no que ele chama de o novo paradigma da dramaturgia vertical no Brasil. Nome bem sério. Pois é. E a nossa missão aqui é, fazer uma engenharia reversa das novelinhas virais. Sabe, aqueles microdramas de 1 minuto e meio, que explodiram no TikTok, no Quai. Uhum. E assim, para deixar claro, isso não é um passatempo. É uma indústria que movimenta milhões e que está virando o jogo do entretenimento no Brasil de cabeça para baixo. Exatamente. E o que é fascinante é que essa análise trata o fenômeno com a seriedade que ele merece, né? Não como uma coisa amadora, mas como a evolução natural do folhetim, da novela. Que já está no nosso DNA. Exato. Está no DNA cultural do brasileiro. O que esse material faz, no fundo, é desvendar a ciência por trás de um sucesso que é, assim, avassalador. É uma mistura de melodrama clássico, psicologia de audiência e a matemática fria dos algoritmos. Certo. Então, vamos começar por aí. Pelo alicerce de tudo. A primeira grande ideia do relatório é que o segredo do sucesso não está na grana, não está nos grandes orçamentos. Nem atores famosos. Não. Está numa compreensão, assim, quase visceral da psicologia do público brasileiro. Essa é a chave de tudo. A tese central do documento é que as pessoas não buscam realismo ali, sabe? Elas procuram uma coisa muito específica: ordem moral. Ordem moral. Gostei disso. É. No meio de um dia a dia que muitas vezes é caótico, é injusto, essas historinhas de 60 segundos são tipo um oásis. Um lugar onde a justiça sempre acontece. E mais, acontece de forma imediata e espetacular. É uma catarse instantânea. É um universo paralelo onde as contas são sempre acertadas. E para mapear essa necessidade, a análise apresenta uma coisa que eles chamam de matriz de temas virais. É quase um cardápio das nossas frustrações coletivas. Totalmente. E o primeiro da lista, claro, é o clássico patrão disfarçado. Ah, esse é fundamental. O dono rico que se veste de pobre é humilhado por um gerente arrogante e, no fim, revela quem é e demite o vilão na frente de todo mundo. Mas por que essa fórmula, que é tão previsível, funciona tão bem? Depois da primeira, você já sabe o final de todas as outras. O que o relatório diz sobre isso? Então, a previsibilidade é justamente a força dela. A análise vai fundo nos gatilhos psicológicos. Esse tema ativa duas correntes emocionais muito fortes. A primeira é a esperança na meritocracia. A ideia de que o trabalho honesto vai ser recompensado. Isso. E a segunda é mais primitiva. É o puro prazer de ver a arrogância ser punida em público. É o conceito alemão de Schadenfreude, sabe? A alegria com a desgraça do outro. A velocidade da vingança é o que gera a descarga de dopamina. Entendi. A emoção não vem da surpresa, mas da velocidade da justiça. É uma recompensa química instantânea para nossa frustração com o mundo real. Faz todo sentido. E tem outros temas nessa mesma linha, né? Sim, vários. Na categoria conflito doméstico, a rivalidade sogra versus nora é imbatível, porque espelha, de forma exagerada, tensões que muita gente vive em casa. Uhum. Depois, em classe social, tem o aparências enganam. O cliente que parece pobre é humilhado pelo vendedor. E aí eles sacam massa de notas da carteira sempre. Sempre. É o poder visualizado. E tem também o tema da fidelidade, com o teste da câmera. Um parceiro instala uma câmera para provar uma traição. Isso explora a nossa insegurança e o nosso lado meio voyeur. O padrão é sempre o mesmo, então. O padrão é o mesmo. Pegar uma injustiça do dia a dia, seja social, familiar ou amorosa, e corrigi-la de forma dramática em menos de 1 minuto. Ok, então temos os temas. Mas como alguém se torna o rei ou a rainha disso? Se a fórmula é tão clara, o que os melhores falem de diferente para se destacar? É aí que entram os arquétipos de sucesso. A análise foca em algumas figuras, e a principal é a Marquele Oliveira, que eles chamam de a rainha das novelinhas. A técnica dela é um caso de estudo. E qual é a grande lição? A lição é que, num celular, a sutileza é sua inimiga. Ela usa o que a análise chama de macroexpressões. Macroexpressões? Como assim? Exato. O choque, o chorro, a raiva. É tudo gigante, amplificado, quase teatral.
As expressões são tão claras que você entende a emoção mesmo com o vídeo no mudo. Entendi. E a estrutura narrativa dela é sempre a mesma, a jornada da vítima vingadora. A personagem é humilhada ao extremo, e aí uma reviravolta dá a ela o poder para uma vingança espetacular. Interessante, porque isso vai contra tudo que se aprende sobre atuação, né? Que valoriza o menos é mais. Ali é mais é mais. Precisamente. E em contraponto, a análise cita Luara Fonseca, que tem uma abordagem um pouco diferente. O público dela é mais teen family, a estética é mais polida. E qual a inovação dela? Segundo o estudo, é usar a música viral do momento não como trilha sonora, mas como o esqueleto da história. O ritmo da edição, os cortes, os movimentos, tudo segue a batida da música. A experiência fica mais sensorial, mais imersiva. E além dos criadores individuais, como isso vira uma indústria? A análise fala das agências, as fábricas de conteúdo, a comparação que usam de linha de montagem fordista é brutal. E é perfeita. O modelo é de eficiência máxima. Eles usam um cenário só, um escritório, uma sala, e gravam dezenas de vídeos num dia. Só trocam os atores e um ou outro objeto de cena. É super rentável, imagino. Muito, mas a análise critica a monotonia visual que isso gera. E aí eles propõem uma solução, Que seria? um conceito chamado cenografia modular. A ideia é ter um espaço físico só, mas que seja inteligente, com painéis que se movem, iluminação criativa. A mesma sala pode virar um consultório, uma delegacia, um restaurante. Ah, legal. Mantém a velocidade, mas aumenta a variedade. Exatamente. Certo, psicologia, temas, arquétipos. Mas vamos para o coração da máquina. A análise detalha a estrutura exata de um roteiro de 60 segundos. É quase uma receita de bolo, segundo a segundo. É exatamente isso. É a estrutura clássica de 3 atos, só que comprimida e otimizada para a guerra pela atenção. Eles chamam de beat sheet de 60 segundos e usam um exemplo prático para ilustrar, uma história chamada O Aniversário Esquecido. Ok, vamos dissecar essa estrutura. Como se constrói um drama inteiro em 1 minuto? Tudo começa, e tem que começar nos primeiros 3 segundos. É o gancho. O objetivo é um só: parar o scroll do dedo. A batalha contra o polegar. Isso. No exemplo, a cena abre com um barulho de prato quebrando e uma mulher chorando. E um texto na tela: ele jogou o bolo no lixo. Pronto. É um mistério instantâneo. Você quer saber o que aconteceu. Certo, ganhou a atenção. E depois? Dos 3 aos 10 segundos vem o contexto. Tem que estabelecer rápido quem é a vítima e quem é o vilão. O marido grita com a esposa, diz que odeia aniversário, ela fala que são 10 anos de casados. Em 7 segundos já sabemos por quem torcer e quem odiar. Zero ambiguidade. E a partir daí a humilhação só piora, imagino. É a fase da escalada e do ponto baixo, que vai dos 10 aos 45 segundos. A situação tem que ficar insuportável. A campainha toca, entra a amante, que também é a chefe dele. O marido apresenta a esposa como se fosse a empregada. Nossa. A amante ri e ainda chuta o bolo no chão. Esse é o ponto mais baixo. É para levar a audiência ao limite da indignação. E aí que vem a recompensa, a tal descarga de dopamina. Exato. Chegamos na virada, o twist. Entre os 45 e os 55 segundos. Uma única informação nova que vira o jogo. No exemplo, o telefone da amante toca no viva voz. É o advogado dela dizendo: a dona da empresa, a senhora nome da esposa, acabou de demitir vocês dois. Clássico. A vítima era poderosa o tempo todo. Exatamente. E os últimos 5 segundos são o pagamento e a chamada para ação. Dos 55 aos 60, um close no rosto chocado dos vilões, a esposa triunfante, e o vídeo corta com um texto: parte 2 para ver a reação. Isso praticamente força o engajamento. Espera aí, o relatório menciona outra técnica, o tal looping narrativo. Isso soa quase como uma manipulação do algoritmo. Como funciona? É maquiavélico e brilhante. A ideia é fazer com que a imagem final do vídeo se conecte perfeitamente com a imagem inicial. A pessoa assiste, o vídeo acaba e recomeça, e ela nem percebe que está vendo de novo. E o que isso faz? Para o algoritmo, alguém que assiste um vídeo de 60 segundos 2 vezes significa uma retenção de 200%. É uma forma de enganar o sistema para ele impulsionar o vídeo. A criatividade aqui é totalmente estrutural. Se a fórmula do roteiro é tão matemática, a única forma de se diferenciar é na qualidade da imagem, então. É um dos principais campos de batalha, mas controlados com aplicativos profissionais. Que te dão um controle manual sobre tudo. Exato. Foco,
exposição, balanço de brancos, coisas que a câmera nativa faz no automático e que entrega que a produção é amadora. É ter o controle de uma câmera de cinema na palma da mão. E, além da câmera, o documento aponta para um elemento como sendo o segredo da qualidade Globo: a iluminação. Sem dúvida. Luz é o que separa os amadores dos profissionais. A análise detalha uma configuração de 3 pontos adaptada para ser rápida e barata. Como funciona essa configuração? Primeiro, a luz principal, a key light, a 45 graus do ator, para criar volume no rosto. Depois, a luz de preenchimento, ou fill light, do outro lado. E aqui vem o truque de baixo custo. Muitas vezes isso não é uma luz, é só uma placa de isopor. Ah, o truque do isopor. Ele mesmo. Reflete a luz principal suavemente e preenche as sombras duras. É o que dá aquele visual limpo de novela. É engraçado, esse truque é um segredo de produção que funciona em qualquer escala, né? De Hollywood até as novelinhas. E a terceira luz? É a luz de recorte, o backlight. Fica atrás do ator. A função dela é criar um contorno de luz no cabelo, nos ombros. Isso descola a pessoa do fundo e dá uma sensação de profundidade, de tridimensionalidade. Certo. E claro, o áudio. O estudo é taxativo. Áudio ruim é um destruidor de retenção. A recomendação é clara. Microfone de lapela sem fio. O diálogo tem que ser nítido, sempre. Ok, então. Ligando os pontos. O plano que o relatório desenha é uma fusão. Pega-se a necessidade psicológica do público por ordem moral, serve-se isso através de temas virais. Depois, se embala numa estrutura de roteiro matematicamente precisa. E, por fim, se filma com uma qualidade cinematic mobile, para elevar o produto. É uma mistura de sociologia com engenharia e marketing. Perfeito. A análise mostra que a tecnologia pode mudar, as plataformas vêm e vão, mas as necessidades humanas de base por justiça, por reconhecimento, por ver suas lutas com um final feliz, essas não mudam. Esse formato só entrega essa satisfação na embalagem mais eficiente para o nosso tempo. O nível de detalhe é tão grande que isso parece menos uma análise e mais um plano de negócios. Tem até sugestão de horário para publicar, que hashtag usar. É um manual completo para criar uma fábrica de sucessos. E é exatamente aí que surge a questão mais interessante para a gente pensar. O que nos leva ao nosso pensamento final. Todo o foco do documento, de forma brilhante, é em otimizar e controlar o processo criativo com base no que já funciona. A engenharia reversa do sucesso, né? É impecável. Certo. Mas, à medida que esse modelo, essa fórmula, se torna mais sofisticado e mais difundido, o que acontece com a criatividade, com o inesperado? Será que essa busca pela fórmula perfeita não acaba criando uma paisagem digital onde todas as histórias, mesmo que bem produzidas, são essencialmente a mesma? Fica a reflexão, então. O próximo grande fenômeno viral vai nascer de alguém que seguiu este manual à risca ou de alguém que teve a coragem de o rasgar por completo.